Tudo bom? Vocês estão de volta? Então, antes, vamos começar então nossa unidade 4, tá? E vamos dar nossa aulinha super, hiper, mega, ultra, banda feliz. Gente, então, olha só, meninos. Nós temos aqui, então, algumas pessoas, tá? Que estão fazendo representações de artes cênicas, tá? O tio Cláudio, o que é arte cênica mesmo? Gente, vamos lembrar, nós temos 3 tipos de artes, tá? Nós temos as artes visuais, que são chamadas de artes plásticas, o desenho, a pintura, a escultura. Nós temos as artes melódicas, que chamamos popularmente de música, que é a música em si, tá? E nós temos as artes cênicas, que é o teatro, a dança, a interpretação da pessoa, tá? O autor em si. Então, nós temos essas aí. Então, esses que vocês estão vendo aí, obviamente, eles estão tendo uma mistura de arte cênica, um pouco de pintura, arte plástica, e teatro, que é a cênica, que é a música também, né? Aqui nós já temos também as artes cênicas, que é um teatro. E aqui nós temos um camaradinha também, que está mostrando uma certa representação e tudo mais. Isso tudo, nós podemos resumir uma coisa. Ambos estão contando uma história. Sejam eles mesmos, atores, sejam os bonequinhos, ou seja, outra característica, todos eles estão contando uma história. Como eu disse para vocês, o nosso objetivo dessa unidade é qual? A arte de inventar história. Então vamos lá. Como de praxe, vamos estar começando a apreciar a imagem, tá? Vamos apreciar a imagem e nós temos algumas perguntinhas para responder aqui logo no início, tudo bem? Então vamos lá, meninos. Dê uma apreciada básica, super feliz, super tranquila. Olhe lá, olhe como é que eles estão maquiados, olhe os instrumentos, olhe a expressão do rosto. Que tipo de... que vocês acham que eles estão cantando? Por que a camada está rindo? O bonequinho aqui. Como é que você acha que é uma história que tem esse bonequinho? E aquele camarada? Ele maquiado, com aquele cabelo lá, com um pandeiro, sentado. Que tipo de história que será que eles estão contando? Então, imagine aí, deixa a imaginação voar. Deixa a sua imaginação voar. E conte histórias para a gente. Tá bom, então? Já fizeram? Vamos lá, então. Vou contar até 5 e vou esperar que vocês tenham feito a apreciação. Tudo bem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bom! Gurizada, então vamos lá. Então, nós temos aqui algumas perguntinhas básicas, super fáceis, tá? E vamos responder, então, aqui em conjunto, tudo bem? Uma atividade que as crianças costumam gostar é a brincadeira de faz de conta, com certeza. Leia as questões a seguir e converse com seus colegas. Nesse caso, converse com a sua mamãe, com seu papai, com a sua irmã, quem tiver à disposição aí, tá? Quando você era mais novo, como era a sua brincadeira de faz de conta favorita? Como eu disse para vocês, eu sempre contei história. Sabe? Tanto meu pai como a minha mãe eles contavam histórias. Eu com minhas irmãs, nós contávamos histórias. A gente brincava de contar histórias. Tá? Então, eu me lembro muito bem. Acho que isso era comum para todo mundo. Eu imagino que você já deve ter feito isso. Se você não fez, faça. É uma experiência assim, muito bacana. Se você não vai esquecer. É aquela onde você pega os lençóis, tá? E você faz uma casinha de lençol na cama. Não sei se vocês já fizeram isso. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu era pequeno, as minhas irmãs, elas dormiam em um quarto, eu dormia no outro. E aí o que aconteceu? Então elas tinham algumas camas que eram beliche, sabe? E aquelas beliche, então nós forrávamos, a gente criava assim toda uma parede, como se fosse uma casinha, e lá dentro ficava contando histórias, principalmente histórias de terror, aquelas bem malucas mesmo. Então aquele de terror não tem nada, eram umas bobagens só. Mas era muito interessante. Então essa era um tipo de brincadeira que eu tinha. Tá? E você? Qual a sua? Conta aí pra gente. Melhor, tá? Conte aí e deixa aí, ó. Deixa aí, não tem como vocês estão fazendo lá a chamada, vocês estão colocando o nome de vocês? Coloque o seu nome e coloque o tipo de brincadeira que vocês gostavam. Qual era o personagem que você mais gostava de representar? No meu caso, o tio Close, tinham vários. Eu sempre gostei muito de história, sabe? Eu lia, quando era pequeno, só de super-heróis, eu li história de terror, eu li histórias, assim, mais maduras. Então, tipo assim, sempre gostei muito. Mas acho que se fosse um personagem que eu gostava muito, deixa eu ver qual. Tinham vários, mas personagem, eu imagino que deveria ter sido algum super-herói, sabe? Quando eu era pequeno, eu lia muito Batman, essas coisas, eu gostava muito disso ali. Mas um personagem, eu não me recordo assim, um personagem que eu gostava de representar. Eu gostava de brincadeiras. Vamos dar um exemplo assim. Eu
também, quando eu gostava, quando eu era da minha irmã, a gente tinha uma brincadeira muito legal que a gente fingia ser uma fábrica. Então a gente montava toda uma fabricazinha, a gente fazia tudinho, e a gente brincava que era o dono da fábrica. Eu gostava de brincar que eu era um dos caminhoneiros e levava a fábrica, o material. A minha irmã gostava de fingir que na brincadeira era a pessoa que ficava transformando o que a gente levava na fábrica em outras coisas. Então tinha esse tipo de brincadeira, tá? Onde o faz de conta acontecia? Em uma floresta, em uma nave espacial, em algum lugar estranho? No meu caso, em todos os lugares. Em todos. Em todos os lugares. Eu sempre gostei muito de histórias. Então, para mim, não tinha um lugar preferido. Desde que eu contasse uma história e desde que aquela história fosse divertida. Tá? Então, com vocês, como é que aconteceu isso? A imaginação de uma criança é bastante fértil. Observe as imagens que mostram essas diferentes formas de contar a história. Imagine-se como um personagem de uma narrativa que se passa em outro lugar do mundo. Que cenas você inventaria a partir dessas imagens? Isso é com você. Conte aí pra gente. Vamos lá então, gente. Continuando então a nossa matériazinha. Olha só. Antes de começar a leitura, vamos falar um pouquinho sobre o teatro. O teatro, ele não existe um local apropriadamente assim, surgiu nesse local. É muito comum as pessoas falarem o seguinte, o teatro surgiu na Grécia. Ok, mas vamos melhorar um pouquinho essa definição. A arte de contar histórias e a arte de representar, sabe, não surgiu na Grécia. Em todos os lugares do mundo tinha. Então, alguns talvez tinham mais tradições, outros talvez tinham menos tradições nessa arte de contar histórias. Tá? Então, era muito comum, como eu disse para vocês, os grupos humanos ficarem ao redor do fogo, tá? Se aquecendo, e lá eles contavam histórias. Essas histórias serviam para explicar alguma coisa, essas histórias serviam para manter ou ensinar uma tradição, essas histórias serviam para vários e vários e vários motivos. Tá? Então era muito comum as pessoas falarem isso. Mas não existia um local próprio para contar essas histórias. Existia o fogo, a caverna, qualquer lugar assim do tipo, sentou, não está fazendo nada, vamos contar uma história. Então as pessoas tinham muito esse tipo de costume. Na Grécia é onde vai surgir realmente um local próprio. Tá? Um local, quando eu falo do teatro, é um local onde as pessoas sentam e assistem uma outra pessoa encenar. Esse local na Grécia era chamado de teatro. Tá? E ele tinha 3 partes principais. Cena, conistra, tá? E, se eu não me engano, cena, conistra, e tem uma outra que eu recordei, vou falar para vocês daqui a pouco. Então, o que era a cena? A cena era o local redondo, era uma parte redonda, onde os atores ficavam. Ou seja, lembrei, orquestra, tá? Onde os atores ficavam. Então, por isso que nós falamos, qual que é a cena? A cena é o local onde os gregos inventaram que os atores ficavam encenando. Aí tinha conistra, tá? A conistra era o local onde ficava a orquestra, os músicos. Por isso que nós temos orquestra, conistra. É o local do teatro onde os músicos ficavam tocando enquanto os atores ficavam encenando. E nós tínhamos um local chamado colum. Colum é o local que você conhece como arquibancada, cadeira. Colo, aqui, ó, colo. É onde as pessoas sentavam. É que hoje, pra gente fala colo, essa parte onde você coloca a criança para sentar no seu colo. Mas na Grécia, o colo era o chamado de arquibancada. Então, o teatro grego, a parte de estrutura física, o local onde as pessoas iam contar e assistir história, era desses 3. Colo, as pessoas sentavam para assistir. Conistra, os músicos encenavam. E scene, o scene, é a parte onde os atores ficavam. Esses 3 locais eram chamados de teatro. Estão percebendo a lógica? Então, por isso que as pessoas dizem que o teatro vai surgir aonde? Na Grécia. Tá? Mas o ato de contar histórias não vai surgir na Grécia. Vai contar, há muito tempo. Tudo bem, então? Vocês estão pegando a diferença, então, gente? Anote isso aí, tá bom? Anote que você acha que não está no livro. Então, dê uma anotada feliz nisso aí. Volte o videozinho, dá aquela pausa e vai anotando. Então, olha só. O teatro é uma forma de arte na qual a ensinação de histórias dos mais diferentes gêneros, com dramas, comédias, músicas e tal. Eles acontecem em cenários preparados especialmente para a narrativa e são encerrados por atores que representam seus papéis. Um espetáculo teatral necessita de 3 elementos básicos: texto, atores e público. Com certeza. Tio Cláudio, o que é texto? Gente, o texto é o
script, é a história em si. É o que os atores irão falar. Ou seja, é o que será contado. Para quem? Para o público. O que é público? Público é a pessoa que vai assistir aquele espetáculo, aquele texto sendo interpretado. Por quem? Pelos atores. E quem são os atores? Os atores são as pessoas que interpretam os personagens do texto. Sabe? Então, por exemplo, quando nós estamos falando nossas pecinhas felizes, eu não peço alguns atores? Sim, eu não peço, ó, fala isso, a pessoa vai e fala. O que é aquilo? É o texto. E o público é o restante da sala. Estão percebendo? Isso aí são os elementos básicos do teatro. Tipo, tem outros? Tem, mas aí depende muito da história e tudo mais. Então, vamos tentar. Uma peça são utilizados elementos que contribuem para a ação. Cenografia. Cenografia é o cenário em si. Figurino. Figurino, ó, é a roupa que a pessoa usa. Então, por exemplo, digamos um exemplo, meninos. Digamos que nós vamos fazer uma pecinha feliz sobre, digamos, um moço que está num planeta distante. Ótimo. Se ele está num planeta distante, concorda comigo que o cenário dele não faz sentido ser o planeta Terra? Não faz. Por que não faz, seu professor? Porque a cenografia, o cenário, tem que estar de acordo com a história. Se a história dele se passa num outro planeta, não faz sentido eu filmar o cenário ali num plano piloto. Faz sentido? Não faz. E se ele se passa no outro planeta, com certeza, é uma história futurística. Então a roupa dele, o figurino, tem que ser de um homem espacial, de um astronauta, ou alguma coisa do tipo. Então, isso é utilizado por quê? Porque você tem que convencer a pessoa que está assistindo. A pessoa que está assistindo convence quem está o quê? Ou, perdão, a pessoa que está interpretando convence quem está o quê? Assistindo. Então vai convencer por meio da interpretação, ou que interpretação boa, vai convencer por meio do cenário, nossa, que cenário bacana, e vai convencer por meio do quê? Do figurino, nossa, o cara parece realmente que está usando roupa daquela época. Estão percebendo? Então, o quanto que é importante tudo isso? Olha lá, isso aqui que vocês estão vendo é o que eu falei para vocês da Grécia. Então, por exemplo, ó, essa parte maior aqui, ó, essa parte maior, onde as pessoas estão sentando, era o chamado de colo. Era o chamado de colo, é onde as pessoas ficavam. Tá? É onde as pessoas ficavam, sentadas. Essa parte redonda aqui que vocês estão vendo, é chamada de scaene. Tá? É onde os atores ficavam. Tá? E essa parte de trás aqui, ó, é chamada de conistra, que é a parte onde os músicos, os cantores, geralmente são músicos mesmo, instrumentistas, ficavam. Tá bom? Gente, lá na Grécia, o teatro da Grécia é muito antigo mesmo. Por incrível que pareça, no começo, eles não utilizavam atores reais. Tipo, como assim não utilizavam atores reais? Então, o que vai interpretar? Calma. Quem interpretava são as esculturas. Escultura, pequeno chucrute. Esculturas. O que acontecia era o seguinte, tá? Os atores, eles ficavam atrás da escultura, apenas narrando. Então, por exemplo, digamos que eu tinha a escultura mais comum, Dionísio. Dionísio era o deus do vinho, tá? Então, eles colocavam o quê? A escultura do Dionísio lá na frente, tá? E uma pessoa ficava escondida, fingindo ser a voz do Dionísio. Aí, que toda vez que precisavam mudar o ator, eles tiravam a escultura, colocavam outra escultura e faziam a narrativa. Algumas esculturas eram um pouquinho mais avançadas e permitiam que você colocasse máscaras nelas. Por isso que nós temos aquelas comédias gregas, as máscaras gregas, que algumas estão chorando e outras estão o quê? Rindo. Por quê? Porque a comédia da Grécia, o teatro grego, geralmente ou era de comédia ou era de quê? De drama. As mais famosas eram de dramas. Tá bom? Então, com o tempo, isso vai mudar. Um outro camaradinha lá, um ator, vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai tirar a escultura, dos deuses, e em vez de colocar escultura, ele vai colocar quem? Pessoas reais. Então, em vez de falar, aquele é Dionísio, ele fala, eu sou Dionísio, o deus do vinho. Estão vendo a evolução? Então, aí ele começa a interpretar. E as pessoas vão começar a olhar o quê? Para o corpo dele interpretando. Não apenas a escultura que ficava parada. Estão percebendo aí? Então, gente, com isso, a escultura grega vai evoluir muito, vai ter muita evolução. Olha lá.
O faz de conta os principais da criação e expressão na linguagem teatral, originados de diversos gêneros, como drama, tragédia, comédia, o teatro de sombra, teatro de ruas, stand-up. Stand-up é uma coisa mais voltada para comédia e ao vivo, né? Não é nem teatro, é uma apresentação de comédia. Tá? Aí, ó, espetáculo de humor feito por um comediante que se apresenta sem acessórios, ou seja, muito livre. Olha só, o teatro de sombra, tá? O teatro de sombra, não responde isso aqui não, tá? Na próxima aula, nós iremos responder. O teatro de sombra, ele também vai surgir, mas não necessariamente na Grécia. Ele é muito mais famoso lá na China, tá? Muito na China. Como é que é o teatro de sombra? Lembra que na Grécia, que eu falei para vocês, utilizavam o boneco? Aqui também vão utilizar boneco, chamado de mamelucos. Esses bonecos, eles, alguns meses eram muito mal feitos, então eles ficavam atrás de uma tela de pano normalmente, ou de seda, não sei, uma seda assim, e as pessoas colocavam uma luz. Então você não enxergava o boneco, enxergava apenas o quê? A sombra dele, tá? Na tela. E eram muito, 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 muito famosos mesmos. Tá? Esse teatro de sombra, obviamente, vai fazer muito sucesso, vai chegar na Europa e vai ter muita força lá, principalmente na Itália. Só que na Itália, eles vão começar a evoluir também. Em vez de fazer apenas o teatro de sombra, eles vão começar a criar marionetes. Lembra das marionetes? Que vocês têm o bonequinho, e os bonequinhos vão mexendo em cima de corda, e aquilo ali também é uma forma de teatro. Tá? Uma forma de teatro, o qual o camarada conta uma história por meio dos bonecos. Aí nós vamos ter vários tipos de bonecos. O teatro de marionete, nós temos o teatro de fantoche, que vocês conhecem, tá? O mameluco. Todos esses têm muitas características. Ó, um muito famoso mesmo é o que nós chamamos de sombra, luz negra. A luz negra não é tão conhecida aqui no Brasil, ou ao menos eu não vejo assim com tanta frequência. O que é a luz negra? A luz negra é o seguinte, gente. Eu pego um boneco com uma cor fluorescente. O que é cor fluorescente? Cor fluorescente é aquela que consegue brilhar no escuro. Tá? Vocês já sabem disso. Então eu faço um boneco de cor pintado com tinta fluorescente. Ao invés de eu usar cordas, ou usar ele como se fosse um fantoche, várias pessoas ficam mexendo o boneco no palco. Ah, Tigo, vai ficar feio. Não fica, você sabe por quê? Porque o cenário é todo escuro. E as pessoas que vão estar mexendo no boneco também vão estar utilizando roupas escuras. Então, como eles estão de preto em um cenário escuro, eles não irão aparecer. Quem irá aparecer somente os bonecos que vão estar o quê? Com cor fluorescente. Então, somente os bonecos aparecem. É muito bacana isso aí, tá? Aqui, por exemplo, é algo muito comum, que é o teatro de sombra, também, muito usado por crianças. Estão vendo aqui, ó? Eles estão colocando aqui a luz, o bonequinho, e aparecem ali, ó. É bem bacana. Se você puder fazer isso, fica legal. Tente fazer, tá? Gente, então com isso, nós terminamos essa primeira parte, tá? Da arte de inventar história. Eu quero pedir algo para vocês, tá? Eu quero pedir algo para vocês. Olhem aqui para mim. Olhem para mim. Olhem para mim, tá? Eu quero pedir algo para vocês, tá? Como dever de casa. Eu quero que vocês façam, quem quiser, claro, tá? Mas, ó, aqui nos comentários, eu quero que vocês contem uma história. Ah, Tio Close, eu conheço a história bem pequenininha mesmo, rapidinho. Uma história disso e daquilo. Conte uma história. Coloca aí. E quem puder, faça uma gravação e mande para o Telegram da escola. Telegram não, perdão. Para o... Qual o nome? Ah, esqueci. O Instagram da escola, tá? Manda para o Instagram da escola você contando uma historinha. Um minutinho no máximo. Quando assim, eu quero a historinha tal, com essa historinha tal. Invente uma história. Invente. Tudo bem? Então, vamos fazer algo bem divertido. E poste pra gente ver, tá bom? Vamos lá, gurizada? Vamos lá, bebe um pouco d'água, dá aquela esticada e volte aqui, que nós iremos falar sobre música.